Oi gente, eu sou Carla Fracari, médica, atuo em medicina estética, sou ginecologista também e tô aqui de novo hoje para tirar umas dúvidas frequentes de clientes, de pessoas que me abordaram, e eu acho que é interessante a gente aproveitar esse canal para esclarecer dúvidas para mais pessoas, né? Então, quando as pessoas perguntam, hoje em dia, o que é melhor, qual que é a diferença de uma lipoaspiração e uma criolipólise? É a mesma coisa? Não é? Qualquer um pode fazer, qualquer idade, como é que funciona? Eu vejo que tem muitas pessoas que confundem um pouquinho, né? E é natural. E então, vou tentar ser objetivo. Os dois são procedimentos que geralmente são utilizados para redução de medida, principalmente gordura localizada, né, que a gente diz. Então, quando a pessoa tem aquela gordurinha que é resistente, que está incomodando, seja a região de abdômen, de flanco, seja colote, são duas técnicas, dois recursos muito interessantes. No caso da lipoaspiração, é um procedimento um pouco mais invasivo. Então, normalmente, a pessoa vai fazer num local, não é numa sala qualquer de atendimento. O ideal que seria numa sala de um hospital ou um day hospital mesmo, uma clínica com uma infraestrutura, porque vai haver perfuração, vai haver manipulação. Então, é um procedimento mais invasivo. Não que seja uma coisa complexa, mas ele é mais invasivo. E o ideal que seja realizado por um profissional capacitado. Geralmente, o cirurgião plástico é o profissional que mais realiza esse tipo de procedimento. Bem indicado, bem feito, com cuidado, costuma dar ótimos resultados. Essa técnica vai eliminar células de gordura da região onde a gente tem um acúmulo de gordura. Então, vai entrar com uma cânula, o profissional vai manipular e vai aspirar. Vai remover células de gordura da região. Isso gera um trauma, gera edema, hematoma. Por isso que o resultado não é imediato. Geralmente são uns 30 dias, exigem alguns cuidados, drenagem, recuperação, uso de cinta. Então, é um procedimento mais invasivo. Mas o que eu acho que é interessante saber, é um procedimento médico que exige um preparo. O ideal é a pessoa passar por uma consulta, por uma avaliação, porque se tiver problema de saúde, pressão alta, diabetes compensada, um foco de infecção, isso pode não só comprometer o resultado, como também colocar em risco a vida da pessoa. Então não é uma coisa simples, mas que requer ser realizada por um profissional capacitado e uma avaliação prévia. No caso da criolipólise, a ideia é a mesma, reduzir células de gordura numa área onde a gente tem um acúmulo. Porém, não é um procedimento invasivo, não vai haver perfuração, sangramento, nada disso. Por isso, não exige ser feito no centro cirúrgico, não exige uma estrutura tão complexa. E o profissional que vai fazer, quem vai operar a máquina, não precisa obrigatoriamente ser um médico. Mas é lógico, é interessante, antes da paciente fazer, passar por uma avaliação com um profissional capacitado, que pode ser um médico ou uma fisioterapeuta, mas uma pessoa que sabe o que está fazendo, sabe das indicações e contraindicações do procedimento, e aí a coisa vai acontecer de uma forma segura e bacana. A ideia da criolipólise é reduzir a gordura localizada. Ela não vai retirar células como na lipoaspiração, porém vai ocorrer através de uma máquina um processo de vácuo, sucção, que vai causar uma isquemia, vai diminuir a circulação dessa região adiposa e, associado ao congelamento que vem do resfriamento, a temperatura muito baixa, que a máquina fica durante um tempo naquela região tratada, os adipócitos, são as células de gordura, uma parte deles provavelmente vão morrer. Então, estatisticamente, se espera que em torno de 20, 30, até 40%, dependendo da idade, do tipo de pele, da máquina que é usada. E, tecnicamente, se a técnica for bem feita, você vai ter uma morte dessas células. Esse processo do congelamento que vai causar a morte também não é imediato. A gente vai ver o resultado depois de algumas semanas. Geralmente eu costumo falar 30 dias, mas assim, em alguns casos, 2 semanas você já começa a perceber uma diferença. Porque vai exigir do organismo da paciente uma resposta. Ele vai destruir aquelas células, vai ter uma reação inflamatória, destruição dessas células, absorção, e aí sim vai ter redução de medida. Por que falam que a criolipólise é uma lipo sem cortes? Realmente, não tem sangramento. Você não vai perfurar, não tem um trauma como tem na lipoaspiração. Porém,
As duas vão buscar a eliminação das células. Uma vez que essas células foram eliminadas, a lipoaspiração foi retirada. Na criolipólise a célula morreu. Uma vez que a célula morreu, uma vez que a célula foi embora, ela não volta mais, porque na fase adulta a gente não forma células novas. Os adipócitos não são formados, só na fase embrionária, na fase muito jovem. Então, por isso que se diz que a criolipólise é uma lipo sem corte, porque elimina a célula. Mas tanto um quanto o outro requerem serem realizados por pessoas capacitadas, uma avaliação prévia para descartar riscos e contraindicações de quem vai fazer com o paciente, né? E um segmento também, porque aplicar a máquina, por exemplo, da criolipólise é simples. Porém, se for mal aplicado, pode ter queimadura, você pode também não ter resultado. Não existe uma garantia de que todas as células vão morrer. Cada organismo é um organismo. Às vezes a pessoa não tem uma dieta adequada, tem uma vida sedentária, está fazendo uso de medicamentos. Então, várias coisas podem interferir no resultado. Por isso que não dá para generalizar. Mas o que eu acho bacana é as pessoas saberem o quê? Que não são iguais, são bem diferentes, são técnicas diferentes, porém, bem indicadas e bem realizadas, têm chance de dar um resultado muito interessante. Tá bom? Espero ter colaborado um pouquinho e fico aberta a dúvidas, caso quem tenha interesse. Um abraço, até a próxima!